Minha nora jogou uma refeição no chão e disse: pare de ser um fardo e vá limpar. Se você não estiver ajudando com as contas, será minha empregada. Naquele exato momento, meu filho entrou em casa. A atitude que ele tomou a deixou em choque. Estou feliz por ter você aqui. Acompanhe minha história até o final e comente a cidade de onde está assistindo para que eu possa saber até onde minha história chegou. Meu nome é Lorna e, aos 66 anos, nunca imaginei que viveria como empregada na casa do meu próprio filho. Já faz 2 anos que ando pisando em ovos perto de Nola, minha nora, observando cada palavra que digo e cada movimento que faço. Mas o que aconteceu naquela tarde de terça-feira mudou tudo para sempre. O cheiro de frango assado enchia a cozinha enquanto eu cuidadosamente arrumava os pratos na mesa de jantar. Passei a manhã inteira preparando a refeição favorita de Desmond, esperando que isso pudesse aliviar a tensão que estava sufocando nossa casa há semanas. Nola andava particularmente cruel ultimamente, encontrando novas maneiras de me lembrar que eu não passava de um fardo na vida deles. O almoço já está pronto. A voz de Nola cortou o silêncio como uma lâmina. Ela apareceu na porta vestindo uma de suas caras roupas de ginástica, do tipo que custa mais do que meu cheque mensal da Previdência Social. Suas unhas perfeitamente cuidadas batiam impacientemente contra o batente da porta enquanto ela me olhava de cima a baixo com aquela expressão familiar de desgosto. Sim, querida, respondi suavemente, com as mãos tremendo levemente enquanto colocava o último garfo ao lado do prato. Fiz o frango favorito do Desmond com aquelas ervas que você gosta. Ela caminhou até a mesa, seus saltos batendo no chão de madeira a cada passo deliberado. Observei enquanto ela examinava a refeição que passei horas preparando, com os lábios franzidos daquele jeito que sempre significava que problemas estavam por vir. Isso parece horrível, ela disse secamente, pegando um pedaço de frango com o garfo e deixando cair de volta no prato com um baque úmido. Olha essa gordura. Você quer que o Desmond tenha um ataque cardíaco? Meu estômago se revirou. Eu cozinho há mais de 40 anos, criei 3 filhos sozinha depois que meu marido morreu e nunca ninguém reclamou das minhas refeições. Mas viver com Nola me ensinou que nada que eu fizesse seria bom o suficiente. Desculpe, sussurrei, pegando o prato. Posso fazer outra coisa. Não toque nela. A voz dela era fria como gelo. Ela se levantou abruptamente, fazendo a cadeira raspar no chão. Estou farta disso, Lorna. Cansada de fingir que ter você aqui é uma bênção, quando tudo que você faz é criar mais trabalho para todos. Senti a familiar ardência das lágrimas ameaçando cair, mas pisquei para contê-las. Chorar só piorava as coisas com a Nola. Parecia alimentar sua crueldade, como se ela se alimentasse da minha dor. Eu me esforço ao máximo para ajudar em casa, disse baixinho, com a voz quase inaudível. Eu limpo. Eu cozinho. Eu lavo roupa. Nola riu, mas não havia humor algum nisso. Você chama isso de ajudar? Você não passa de um peso morto, Lorna. Um fardo do qual não conseguimos nos livrar. Ela pegou o prato com as 2 mãos, e por um momento, pensei que ela fosse levá-lo para a cozinha. Em vez disso, ela o segurou bem alto, acima da mesa, e o deixou cair no chão. A cerâmica se estilhaçou em uma dúzia de pedaços, espalhando frango, legumes e molho pelos azulejos limpos que eu havia esfregado naquela manhã. Olhei para a bagunça em choque, meu coração batendo tão forte que eu podia ouvi-lo nos ouvidos. Em todos os meus anos, ninguém jamais me tratou com tanta crueldade deliberada. Nem mesmo nos piores momentos após a morte do meu marido, quando o dinheiro era curto e as crianças passavam fome, eu me senti tão inútil. Limpe, ordenou Nola, cruzando os braços sobre o peito. E enquanto você estiver aí embaixo, esfregue como a boa serva que você é. Talvez você se lembre do seu lugar nesta casa. Meus joelhos já doíam por causa da artrite que piorava a cada ano, mas lentamente me abaixei até o chão. As lágrimas que eu vinha segurando finalmente transbordaram quando comecei a recolher os pedaços maiores do prato quebrado. Cada caco parecia um pedaço da minha dignidade sendo arrancado. Se você não vai ajudar com as contas, continuou Nola, com a voz cada vez mais alta e cruel, então você vai ser minha empregada. É esse o acordo, velha. Você quer um teto sobre a sua cabeça? Você o conquista de 4. Eu não conseguia falar. As palavras ficaram presas na minha garganta, junto com anos de orgulho reprimido e sofrimento silencioso. Continuei recolhendo os pedaços, minhas lágrimas se misturando ao molho no chão enquanto tentava salvar o que restava da refeição que eu havia preparado com tanta esperança. Foi quando ouvi a porta da frente se abrir. Passos pesados ecoaram pelo corredor, e eu soube que Desmond havia chegado do trabalho. Meu coração afundou ainda mais.
Agora ele me via assim, de quatro, chorando por comida derramada, como uma velha destroçada que não conseguia nem servir uma refeição decente. Nola, mãe, cheguei, gritou ele da entrada. Ouviu largar a pasta e as chaves na mesa do corredor. A mesma rotina que ele seguia todos os dias nos últimos 2 anos. Seus passos se aproximavam cada vez mais, e eu tentava freneticamente enxugar os olhos com as costas da mão, esperando que ele não percebesse que eu estava chorando. Quando Desmond apareceu na porta da sala de jantar, eu ainda estava de joelhos, cercada por cerâmica quebrada e comida espalhada. Nola ficou de pé diante de mim com os braços cruzados como uma rainha observando seu território conquistado. Por um momento, ninguém se moveu. Ninguém falou. O silêncio se estendeu entre nós como um fio esticado demais. Olhei para meu filho, este homem que eu havia criado desde bebê, por quem havia sacrificado tudo, na esperança de ver algum lampejo de preocupação em seus olhos. O que vi, em vez disso, fez meu sangue gelar. O rosto de Desmond estava completamente ilegível. Seus olhos se moveram da bagunça no chão para a expressão triunfante de sua esposa e para o meu rosto manchado de lágrimas. "O que aconteceu aqui?" perguntou ele baixinho, com um tom estranho que eu nunca tinha ouvido antes. O sorriso de Nola se alargou, confiante em sua vitória. Sua mãe teve um pequeno acidente com o almoço. Eu estava explicando a ela que, se ela vai morar aqui, precisa entender suas responsabilidades. Desmond entrou mais na sala, o olhar fixo na cena à sua frente. Ele ainda usava seu terno azul marinho, o mesmo que eu ajudei a escolher para sua promoção no ano passado. Sua gravata estava frouxa e havia algo em sua postura que fazia o ar na sala parecer diferente. De alguma forma, ela se encarregou de suas responsabilidades, repetiu ele lentamente, como se estivesse testando as palavras. "É isso mesmo", disse Nola, aproximando-se dele com o mesmo passo confiante. "Tenho sido muito paciente, muito compreensiva, mas cansei de fingir que tê-la aqui não está afetando nosso casamento, nossa felicidade." Fiquei paralisada no chão, com medo de me mover, com medo de respirar. Esse era o momento que eu estava temendo há meses. O momento em que Desmond finalmente escolheria entre sua esposa e sua mãe. E eu já sabia quem venceria. Mas então algo inesperado aconteceu. A expressão de Desmond mudou. No começo foi sutil, apenas um leve aperto ao redor dos olhos, mas eu conhecia aquele rosto desde o dia em que ele nasceu. Eu conseguia ler cada emoção que ele sentia, mesmo quando tentava escondê-las. "Você está absolutamente certa, Nola", ele disse com a voz mortalmente calma. Era hora de abordarmos essa situação de uma vez por todas. O sorriso de Nola aumentou ainda mais e ela se moveu para ficar ao lado dele, já estendendo a mão para segurar seu braço em um gesto de vitória unida. Mas Desmond não olhou para ela. Em vez disso, seus olhos encontraram os meus. E, naquele instante, vi algo que fez meu coração disparar. Meu filho não estava bravo comigo. Ele estava furioso com a esposa. O olhar de Desmond não era de decepção ou vergonha pela posição de sua mãe no chão. Era raiva, fria e controlada, dirigida inteiramente à mulher que pensava ter acabado de vencer a guerra por sua lealdade. Nola ainda não tinha percebido. Estava ocupada demais aproveitando o que acreditava ser seu momento de triunfo. Mas eu podia ver a tempestade se formando no rosto do meu filho. E, pela primeira vez em 2 anos, senti uma pequena centelha de esperança brilhar em meu peito. O silêncio na sala de jantar se estendeu pelo que pareceu horas, embora não pudesse ter durado mais do que alguns segundos. Fiquei de joelhos em meio à comida espalhada e à cerâmica quebrada, com o coração batendo forte nas costelas enquanto observava o rosto do meu filho se transformar. A máscara calma e profissional que ele normalmente usava estava se rachando, revelando algo por baixo que fez o sorriso confiante de Nola começar a vacilar. "Desmond", ela disse, sua voz carregada de incerteza pela primeira vez. "Querido, me ajude a explicar para sua mãe como as coisas precisam ser por aqui." Meu filho não respondeu imediatamente. Em vez disso, caminhou lentamente pela bagunça no chão, com seus sapatos sociais engraxados, tomando cuidado para não pisar em nenhum dos pedaços quebrados. Quando chegou até mim, ajoelhou-se dane-se seu terno caro e gentilmente segurou meus ombros em suas mãos. "Mãe", ele disse suavemente, "deixe-me ajudá-la a levantar." A gentileza em sua voz, depois de meses de fria indiferença, fez novas lágrimas brotarem em meus olhos. Suas mãos eram firmes e fortes enquanto ele me ajudava a ficar de pé. E, por um momento, senti como se estivesse olhando para o garotinho que costumava correr até mim quando ralava os joelhos. A expressão de Nola mudou de confusão para irritação. "Desmond, o que você está fazendo? Ela precisa limpar isso. Ela fez a bagunça." "Não", disse Desmond calmamente, ainda segurando meu braço para me firmar. "Ela não fez isso."
As palavras pairaram no ar como um trovão. A boca de Nola se abriu, depois fechou e abriu novamente. O que você quer dizer com ela não fez? Eu a vi deixar o prato cair. Ela está ficando desajeitada na velhice. Pare! A única palavra cortou sua explicação como uma faca. Desmond finalmente se virou para encarar sua esposa, e vi Nola dar um passo involuntário para trás. Pare de falar, Nola. Com licença. Sua voz subiu uma oitava, como sempre acontecia quando ela se sentia desafiada. Como você ousa falar comigo desse jeito na frente dela? Desmond olhou para ela por um longo momento, e pude vê-lo ponderar cuidadosamente suas palavras. Quando falou novamente, sua voz estava calma, mas continha um tom que fez minha pele arrepiar. Eu estava observando você, ele disse. Já faz meses. Estou observando como você trata minha mãe quando pensa que eu não estou por perto. O rosto de Nola ficou pálido. Não sei do que você está falando. Não é mesmo? Desmond foi até o balcão da cozinha e abriu a pequena gaveta onde guardávamos as contas de serviços públicos e os papéis da casa. Debaixo de uma pilha de envelopes, ele tirou um pequeno dispositivo preto que não reconhecia a princípio. Quando ele disse "Have hours of footage that say otherwise", a tradução é "Tenho horas de gravação que dizem o contrário", e fiquei sem fôlego. Era uma câmera minúscula, menor que uma caixa de fósforos. Nola olhou para ela como se fosse uma cobra venenosa. Você estava me gravando, ela sussurrou, sua voz quase inaudível. Eu estava protegendo minha mãe, corrigiu Desmond, com a voz cada vez mais dura. Algo que eu deveria ter feito há muito tempo. Ele pegou o celular e tocou a tela algumas vezes. De repente, a voz de Nola preencheu a sala, cristalina pelo viva voz. Você não passa de um peso morto, Lorna. Um fardo do qual não conseguimos nos livrar. O rosto de Nola se contraiu. Desmond, você não entende. Viver com ela é tão estressante e às vezes eu simplesmente... o quê? Ele tocou no telefone novamente e outra gravação foi reproduzida. Dessa vez, foi a voz da Nola da semana passada, quando me fez esfregar o chão do banheiro 2 vezes porque disse que não estava limpo o suficiente. A crueldade em seu tom era ainda pior quando ouvida novamente. Você chamou minha mãe de patética, disse Desmond, com a voz ficando mais alta. Você disse a ela que ela era um desperdício de espaço. Você a fez comer em pé na cozinha porque disse que ela não merecia sentar à nossa mesa. Cada acusação atingia Nola como um golpe físico. Ela balançava a cabeça sem parar, o cabelo perfeitamente penteado se soltando dos grampos. Você está tirando tudo do contexto. Você não vê como ela me provoca. Como ela? Como ela? O quê? A voz de Desmond estava se elevando agora, meses de raiva reprimida finalmente se libertando. Como ela limpa nossa casa? Como ela cozinha nossas refeições? Como ela lava nossa roupa e nunca pede nada em troca, exceto a decência humana básica? Fiquei paralisada perto da mesa de jantar, com medo de me mover ou falar. Eu nunca tinha visto meu filho assim antes. O Desmond que eu conhecia era quieto, diplomático, alguém que evitava confrontos a todo custo. Este homem parado em nossa sala de jantar era alguém completamente diferente, alguém que tinha sido pressionado demais. Tive que instalar câmeras na minha própria casa, ele continuou, com a voz um pouco embargada, porque eu não conseguia acreditar que minha própria esposa fosse capaz de tratar uma mulher idosa, minha mãe, como um animal. A compostura de Nola foi completamente destruída. Quanto tempo? Ela exigiu. Há quanto tempo você está me espionando? 3 meses, disse Desmond sem hesitar. Desde que minha mãe perdeu 7 quilos e percebi que ela pulava toda vez que uma porta batia. Desde que cheguei em casa cedo um dia e ouvi você gritando com ela sobre como ela estava arruinando sua vida. Minha mão voou para minha garganta. Eu me lembrei daquele dia. Tomei muito cuidado para esconder as marcas onde Nola agarrou meu braço, tão certa de que Desmond não tinha ouvido nada. Você ouviu isso? Eu sussurrei. Desmond se virou para mim e vi lágrimas em seus olhos pela primeira vez desde que ele era criança. Eu ouvi tudo, mãe. E venho juntando provas desde então, porque sabia que, se eu a confrontasse sem provas, ela daria um jeito de virar a situação contra você. Nola, de repente, se lançou para a frente e pegou o telefone. Apague essas gravações agora mesmo. Você não tem direito. Desmond afastou o telefone, seus reflexos mais rápidos que os dela. Tenho todo o direito de proteger minha mãe em sua própria casa. Esta não é a casa dela, gritou Nola, finalmente perdendo toda a pretensão de controle. Esta é minha casa, minha e sua.
Ela é apenas uma convidada que abusou da hospitalidade. As palavras ecoaram pela sala como tiros. Até Nola parecia chocada com sua própria maldade, cobrindo a boca com a mão como se pudesse voltar atrás. Desmond olhou para a esposa por um longo momento. E, quando falou, sua voz era tão baixa que eu tive que me esforçar para ouvi-lo. Você está certa, Nola. Esta não é a casa da mamãe. Mas também não é sua. Nola franziu a testa, a confusão substituindo a raiva em seu rosto. O que você quer dizer? Quero dizer, disse Desmond, caminhando até o balcão da cozinha e pegando uma pasta que eu nunca tinha visto antes, que esta casa está somente em meu nome. A hipoteca, a escritura, o seguro, tudo isso. Você nunca contribuiu com $1 para a entrada e nunca fez um único pagamento da hipoteca. Ele abriu a pasta e espalhou vários documentos com aparência oficial sobre o balcão. Estou casado com você há 3 anos, Nola, e durante todo esse tempo você nunca ficou em um emprego por mais de 2 meses. Cada conta desta casa, cada compra de supermercado, cada pagamento de serviços públicos saiu da minha conta ou do cheque de previdência social da minha mãe. O rosto de Nola passou de pálido a cinza. Esses foram apenas contratempos temporários. Eu estava procurando a oportunidade certa. Você estava procurando alguém para cuidar de você, Desmond interrompeu. E quando minha mãe se mudou, você a viu como uma concorrente pela minha atenção e recursos, então decidiu tornar a vida dela um inferno até que ela fosse embora voluntariamente. A verdade de suas palavras me atingiu como um golpe físico. Durante todo esse tempo, pensei que a crueldade de Nola fosse apenas uma questão de diferenças de personalidade, conflitos culturais, o atrito normal que surge quando várias gerações vivem sob o mesmo teto. Nunca pensei que fosse algo calculado. Deliberado. Isso não é verdade, protestou Nola. Mas sua voz não tinha convicção. Desmond tocou novamente no telefone e outra gravação encheu a sala. Desta vez era Nola falando com alguém ao telefone, provavelmente um de seus amigos. O velho morcego acabará se cansando disso e irá embora. Então Desmond e eu poderemos finalmente ter nossa privacidade de volta, e talvez eu possa convencê-la a me dar acesso às suas contas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A boca de Nola se moveu, mas nenhum som saiu. Ela parecia alguém que tinha acabado de ver seu mundo inteiro desmoronar. 3 meses de gravações, Desmond disse calmamente. 3 meses documentando cada palavra cruel, cada humilhação deliberada, cada crueldade calculada. Você realmente achou que eu não notaria o que você estava fazendo com a mulher que me criou? Senti meus joelhos fraquejarem e tive que me agarrar ao encosto de uma cadeira para me manter em pé. Meu filho sabia. Durante 3 meses, ele soube o que eu estava sofrendo e estava trabalhando em segredo para me proteger. Todas aquelas vezes em que me senti tão sozinha, tão abandonada. Ele estava observando, planejando e reunindo evidências. Desmond, sussurrei. Por que você não me contou? Ele se virou para mim com os olhos cheios de arrependimento. Porque eu precisava que ela se enforcasse com sua própria corda. Mãe, eu precisava de provas que não pudessem ser contestadas. Evidências que seriam válidas caso isso fosse levado a julgamento. Julgamento? A voz de Nola era um sussurro estrangulado. Desmond olhou para sua esposa com uma expressão que eu nunca tinha visto antes, fria e definitiva. Tribunal de divórcio, Nola. Entreguei os papéis esta manhã. As palavras atingiram a sala como uma bomba explodindo. Nola cambaleou para trás, apoiando a mão na parede para se firmar. Você não pode estar falando sério. Nunca levei nada tão a sério na minha vida, respondeu Desmond. Você tem até sexta-feira para fazer as malas e encontrar outro lugar para morar. O rosto de Nola se contorceu de raiva e desespero. Você não pode me expulsar. Eu sou sua esposa. Você é uma mulher que abusa psicologicamente da minha mãe há 2 anos, disse Desmond, e tenho evidências para provar isso. Enquanto observava o mundo de Nola desmoronar ao seu redor, senti algo que não sentia há meses, esperança. Mas também senti um arrepio na espinha porque pude ver nos olhos dela que aquilo não tinha acabado. Nola não era o tipo de pessoa que aceitava a derrota em silêncio. E eu estava certa em ter medo, porque o que ela fez em seguida testaria todos os laços entre meu filho e eu. Na manhã seguinte, acordei com o som de vozes baixas vindas da cozinha. Por um momento, esqueci onde estava. Esqueci tudo o que aconteceu no dia anterior. Então a realidade voltou com tudo, o prato quebrado, a crueldade de Nola e a revelação chocante de Desmond sobre as câmeras. Enrolei meu velho hobby felpudo em volta dos ombros e dei leves batidinhas no corredor.
As vozes ficaram mais claras à medida que me aproximava da cozinha, e reconheci o tom baixo de Desmond misturado à voz de outra pessoa, um homem que não reconheci. As gravações são mais que suficientes, dizia o estranho. Abuso psicológico, manipulação financeira, criação de um ambiente de vida hostil para uma pessoa idosa. Qualquer juiz veria isso como motivo para divórcio e possivelmente acusações criminais. Parei na porta, não querendo interromper, mas desesperada para entender o que estava acontecendo. Desmond estava sentado à mesa da cozinha com um homem de terno caro. Papéis se espalharam entre eles como um plano de batalha. Senhor Patterson, disse Desmond, com a voz cansada, mas determinada. Preciso ter certeza de que minha mãe estará protegida durante tudo isso. Nola não vai embora em silêncio. O homem, Senhor Patterson, levantou os olhos dos papéis e me viu parada na porta. Ele era mais jovem do que eu esperava de um advogado, talvez na faixa dos 40 anos, com olhos gentis por trás de óculos de aro fino. Senhora Henderson, disse ele, levantando-se respeitosamente. Sou David Patterson, advogado do seu filho. Você gostaria de se juntar a nós? Desmond se virou na cadeira e vi alívio estampar-se em seu rosto quando me viu. Mãe, por favor. Você precisa ouvir isso. Entrei lentamente na cozinha, ainda sem acreditar que aquilo era real. Ontem eu estava esfregando comida do chão como uma empregada. E agora havia um advogado na mesa da minha cozinha discutindo meus direitos. Onde está Nola? Perguntei baixinho. Foi embora, disse Desmond. Ela saiu cerca de 1 hora depois que você foi dormir ontem à noite, arrumou 2 malas e foi embora sem dizer uma palavra. Senti uma mistura de alívio e preocupação. Para onde ela foi? Provavelmente para a casa da irmã dela, respondeu Desmond. Mas não é isso que importa agora. O que importa é ter certeza de que você entende o que está acontecendo nos bastidores. O senhor Patterson gesticulou para uma cadeira, e eu me sentei cuidadosamente, minha artrite fazendo minhas articulações protestarem contra o movimento matinal. Ele deslizou uma pasta de papel pardo sobre a mesa para mim. Senhora Henderson, seu filho está se preparando para esse momento há algum tempo. As evidências que ele coletou não são apenas sobre processos de divórcio. O objetivo é proteger você de qualquer retaliação ou desafio legal futuro. Abri a pasta com as mãos trêmulas. Lá dentro havia dezenas de fotografias, transcrições de gravações e documentos com aparência oficial que eu não entendia. Não entendi, eu disse suavemente. Desmond se inclinou para a frente, com uma expressão séria. Mãe, há 3 meses contratei um investigador particular para investigar os antecedentes de Nola. O que descobrimos foi perturbador. Ele tirou um relatório grosso do fundo da pilha. Nola já fez isso 2 vezes antes. Meu sangue gelou. O que você quer dizer? O senhor Patterson assumiu a explicação. Sua nora foi casada anteriormente com outros 2 homens, ambos significativamente mais velhos e ambos com pais idosos morando em suas casas. Em cada caso, ela sistematicamente tornou a vida insuportável para os pais idosos até que eles se mudassem ou fossem colocados em asilos. Fiquei olhando para os papéis, as palavras se misturando enquanto eu tentava processar o que estava ouvindo. Ela planejou isso mais do que aquilo, disse Desmond, com a voz carregada de culpa. Em seu primeiro casamento, o pai idoso morreu de um ataque cardíaco induzido por estresse 6 meses depois que ela se mudou. No segundo casamento, a mãe sofreu um derrame e agora está em uma casa de repouso que custa à família tudo o que eles têm. A sala começou a girar ao meu redor. Agarrei a borda da mesa, lutando contra uma onda de náusea. E você acha que ela estava tentando te matar? A voz de Desmond falhou. Mãe, o estresse que ela estava te causando, a ansiedade constante, a maneira como ela estava te isolando de mim. Sim, acho que era exatamente isso que ela estava tentando fazer. O senhor Patterson colocou a mão gentilmente no meu ombro. Não podemos provar a intenção de prejudicar a senhora Henderson, mas podemos provar um padrão de comportamento que coloca idosos em sério risco. Olhei para meu filho, o homem que criei desde bebê, e vi a dor em seus olhos. Há quanto tempo você sabe? Comecei a suspeitar que algo estava errado há cerca de 6 meses, ele admitiu. Você estava perdendo peso. Você parecia estar com medo o tempo todo. E sempre que eu tentava falar com você a sós, Nola encontrava uma desculpa para interromper. Mas foi só quando contratei o investigador que entendi o quanto tudo era calculado. Ele tirou outro documento, este com a foto de Nola anexada. Ela tem como alvo homens como eu, mãe. Homens financeiramente estáveis, mas emocionalmente vulneráveis porque cuidam de pais idosos.
Ela se apresenta como alguém que apoia e compreende, mas aos poucos transforma a casa em uma zona de guerra. Mas por que você não me contou? Eu sussurrei, enquanto as lágrimas começavam a escorrer pelo meu rosto. Pensei que você não se importasse mais. Pensei que você estava escolhendo ela em vez de mim. O rosto de Desmond se contorceu de culpa. Porque eu precisava de provas que fossem válidas no tribunal. Se eu a tivesse confrontado sem provas, ela poderia ter virado a situação e feito você parecer o problema. Ela poderia ter convencido as pessoas de que você era difícil, que eu era um filho ingrato que não conseguia cuidar da mãe. O senhor Patterson assentiu. Seu filho estava protegendo você da única maneira que podia, senhora Henderson. Ao construir um caso hermético que garantiria que Nola não pudesse machucá-la ou manipular a situação. Pensei em todos aqueles meses me sentindo abandonada, acreditando que meu próprio filho havia parado de me amar. A solidão tinha sido esmagadora, mas agora eu entendia que tinha sido necessária. As câmeras, eu disse de repente, quantas eram? 7, respondeu Desmond. Cozinha, sala de jantar, sala de estar, lavanderia e 3 ângulos diferentes nos corredores. Eu precisava documentar tudo o que ela fazia quando pensava que ninguém estava olhando. Ele pegou o celular e me mostrou um vídeo que eu nunca tinha visto antes. Era do mês passado, quando Nola me encurralou na lavanderia e gritou comigo por 20 minutos porque eu tinha dobrado suas camisas errado. Revendo, pude ver o quão calculada era sua crueldade. Como ela se posicionou para bloquear a saída. Como ela usava sua altura para se aproximar de mim de forma intimidadora. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Eu respirei fundo. Todas as vezes, Desmond confirmou. O investigador encontrou evidências de que ela havia pesquisado técnicas de manipulação psicológica de idosos. Ela tinha livros sobre isso, mãe. Livros de verdade sobre como quebrar a resistência de uma pessoa mais velha. O horror daquilo era avassalador. Eu pensei que estava ficando louca. Pensei que talvez eu realmente estivesse me tornando o fardo que Nola dizia que eu era, mas tudo tinha sido deliberadamente orquestrado para me fazer sentir assim. O que acontece agora? Perguntei. O senhor Patterson consultou suas anotações. Bem, o divórcio será simples, dadas as evidências. Nola não terá direito a nenhum bem, já que o casamento foi baseado em fraude e abuso. Mas, mais importante, vamos entrar com um pedido de medida protetiva para mantê-la longe de vocês dois. Você acha que ela vai tentar voltar? Desmond e o advogado trocaram um olhar que fez meu estômago embrulhar. Mãe, Desmond disse cuidadosamente a outra coisa que você precisa saber. Algo que descobrimos ontem. Isso muda tudo. Ele puxou um último documento e eu pude ver suas mãos tremendo enquanto colocava na minha frente. Nola não é perigosa apenas por causa de seu padrão de abuso. Ela é perigosa porque está desesperada. Olhei para o papel. Era um extrato bancário, mas não um que eu reconhecesse. Ela está roubando de você, mãe. Por mais de 1 ano, ela vem tirando dinheiro do seu depósito direto da Previdência Social antes mesmo de chegar à sua conta. Os números na página flutuavam diante dos meus olhos. Milhares de dólares. Dinheiro que eu pensei que ajudaria com as despesas da casa. Dinheiro que eu contribuí voluntariamente, pensando que era minha parte justa. Quanto? Sussurrei. 14 mil dólares, disse o senhor Patterson baixinho. Ela abriu uma conta secundária com suas informações e tem desviado uma parte dos seus benefícios todos os meses. Eu me senti como se estivesse caindo no chão. Ela não só estava me torturando psicologicamente, como também estava me roubando. Uma mulher vivendo da Previdência Social, tirando a pouca segurança financeira que eu tinha. Mas aqui está a questão que me assusta muito, continuou Desmond. De acordo com o investigador, quando os planos anteriores de Nola fracassaram, ela não simplesmente desapareceu silenciosamente, ela se agravou. O que quer dizer com agravado? Perguntou o senhor Patterson. Em seu primeiro casamento, após a morte do pai idoso, ela tentou convencer o marido de que a mãe dele havia deixado dinheiro que era dela por direito. Quando isso não funcionou, ela começou a espalhar boatos na comunidade de que o filho estava abusando do pai. No segundo casamento, acrescentou Desmond, após a mãe sofrer o derrame, Nola tentou obter uma procuração para controlar as finanças da mulher. Quando a família se recusou, ela apresentou denúncias falsas aos serviços de proteção a adultos, alegando que a família estava negligenciando os cuidados médicos da mãe. Olhei para os dois, mal conseguindo respirar. E você acha que ela vai fazer algo assim conosco? Disse Desmond, sombriamente. Acho, disse Desmond, que Nola vai tentar tudo o que puder para destruir nosso relacionamento e pegar tudo o que puder no processo. A questão é se estaremos prontos para ela quando isso acontecer. Nesse momento,
O telefone tocou. O identificador de chamadas mostrou um número que eu não reconheci, mas quando atendi, a voz de Nola soou pelo viva voz. Doce como mel e duplamente venenosa. Lorna, querida, disse ela, precisamos conversar. O olhar alarmado que Desmond e o Sr. Patterson trocaram me disse tudo o que eu precisava saber. A guerra não tinha acabado. Estava só começando. A voz de Nola ao telefone era tão diferente da mulher que gritara comigo apenas 24 horas antes que quase não a reconheci. O veneno, a crueldade que se tornará sua marca registrada, desaparecera. Em vez disso, ela parecia vulnerável, quase infantil. Lorna, por favor, não desligue, continuou ela quando não respondi imediatamente. Sei que você deve me odiar agora, mas preciso que você entenda uma coisa importante. Desmond gesticulava freneticamente para que eu colocasse o telefone no viva-voz enquanto o Sr. Patterson pegava um pequeno gravador. Apertei o botão do viva-voz com os dedos trêmulos. O que você quer, Nola? Consegui dizer. Quero me desculpar, disse ela, e eu podia ouvir o que pareciam lágrimas em sua voz. Quero explicar por que fui tão horrível com você e quero consertar as coisas antes que seja tarde demais. Os olhos de Desmond estavam arregalados de alarme. Ele pegou um bloco de notas e rabiscou rapidamente. Não acredite nela. Isso faz parte do padrão dela. Mas, apesar de tudo que eu tinha aprendido sobre Nola no dia anterior, apesar de todas as evidências de sua crueldade calculada, ainda havia uma parte de mim que queria acreditar que as pessoas podiam mudar. Uma parte de mim que foi treinada por 66 anos para dar às pessoas o benefício da dúvida. Estou ouvindo, eu disse calmamente. Obrigada, Nola sussurrou. Lorna, preciso que você saiba que tudo o que fiz veio do medo. Eu estava com tanto medo de que Desmond escolhesse você em vez de mim, que eu perderia a única coisa boa que já me aconteceu. Ela fez uma pausa e eu pude ouvi-la respirar fundo, trêmula. Nunca tive uma família de verdade antes. Meus pais eram viciados em drogas e me abandonaram quando eu tinha 12 anos. Fiquei sozinha a vida toda, nunca aprendi a compartilhar amor, nunca entendi que famílias não precisam ser concorrentes. O Sr. Patterson balançava a cabeça vigorosamente, mas eu me sentia amolecendo apesar de tudo. Alguém realmente conseguiria fingir esse nível de vulnerabilidade? Quando Desmond me trouxe para a vida de vocês, continuou Nola, eu vi como vocês dois eram próximos. E, em vez de me sentir grata por fazer parte de algo bonito, me senti ameaçada. Pensei que se conseguisse criar uma barreira entre vocês, se conseguisse afastá-los, Desmond precisaria mais de mim. Nola, eu disse suavemente, o que você fez comigo foi mais do que apenas ter medo. Você foi deliberadamente cruel. Eu sei, ela soluçou. Eu sei, e me odeio por isso. Mas, Lorna, tem mais uma coisa. Algo que não contei a ninguém. Nem mesmo ao Desmond. Desmond se inclinou para a frente, sua expressão intensa. O Sr. Patterson tinha a caneta pronta, anotando tudo o que ela dizia. O que é? Perguntei. Estou grávida. As palavras atingiram a cozinha como um golpe físico. Desmond ficou completamente branco, com a boca aberta em choque. A caneta do Sr. Patterson parou de se mover. Senti meu coração pular várias batidas. De quanto tempo? Eu sussurrei. 3 meses, disse Nola. Descobri no dia seguinte a sua mudança para cá e entrei em pânico. Tive tanto medo de que Desmond escolhesse a mãe e o neto em vez de mim, que me deixasse de lado quando o bebê nascesse. Olhei para meu filho e vi o conflito estampado em seu rosto. Um neto. A possibilidade de ser avó sempre pareceu remota, especialmente depois que o primeiro casamento de Desmond terminou em divórcio e ele não teve filhos. Desmond sabe? Perguntei. Agora ele sabe, disse Nola. Eu contei a ele esta manhã, pouco antes de ligar para você. Eu não podia mais continuar mentindo. Desmond encontrou sua voz. Mãe, desligue o telefone. Precisamos conversar em particular. Mas Nola deve tê-lo ouvido, pois sua voz tornou-se urgente, desesperada. Por favor, não deixe que ele me exclua, Lorna. Sei que não mereço perdão, mas esse bebê merece a chance de ter uma família de verdade, uma avó que o ame. A manipulação era tão sutil, tão habilmente elaborada, que mesmo sabendo que eu sabia sobre o passado de Nola, eu me sentia hesitante. Um neto mudaria tudo. Eu realmente poderia pedir para meu filho escolher entre sua mãe e seu filho ainda não nascido? Preciso pensar, eu disse. Não há tempo para pensar, respondeu Nola, e pela primeira vez, ouvi um tom de irritação retornar à sua voz. Desmond já entrou com os papéis do divórcio.
Ele está tentando destruir nosso casamento, nosso futuro, o futuro do nosso bebê, por causa do que aconteceu entre nós. O que aconteceu entre nós foi abuso, eu disse firmemente. Foi um mal-entendido. A voz de Nola estava ficando mais grave agora, e a máscara estava caindo. Era um estresse, os hormônios da gravidez e duas mulheres aprendendo a viver juntas. Mas Desmond está tratando isso como se eu fosse algum tipo de monstro. Desmond arrancou o telefone das minhas mãos. Você é um monstro, Nola. E eu não acredito nem por um segundo que você esteja grávida. Houve silêncio do outro lado da linha. E quando Nola falou novamente, sua voz estava fria como gelo. Você quer provas? Tudo bem. Encontre-me no consultório do Dr. Morrison às 15 horas. Vou te mostrar o ultrassom e aí veremos quem é o verdadeiro monstro quando você abandona sua esposa grávida e seu filho que ainda não nasceu. Ela desligou antes que qualquer um de nós pudesse responder. A cozinha ficou em silêncio, exceto pelo tic-tac do relógio de parede e o som da minha respiração ofegante. Desmond encarava o telefone como se fosse uma cobra venenosa. Ela está mentindo, disse ele finalmente. Ela tem que estar mentindo. O senhor Patterson consultou o relógio. São 11h30 agora. O consultório da doutora Morrison teria registro se ela fosse paciente. Poderíamos ligar e verificar. Não, interrompeu Desmond. Se ela estiver grávida, se realmente houver um bebê, então tudo muda. Senti um peso se acomodando no meu peito como uma pedra. Como assim? Quero dizer, eu não posso me divorciar de uma mulher grávida, mãe. Não posso abandonar meu filho, mesmo que a mãe seja. Ele se esforçou para encontrar as palavras. Mesmo que a mãe seja uma abusadora, terminei por ele. Mesmo que ela seja perigosa. Os ombros de Desmond cederam. Que tipo de homem eu seria se deixasse minha esposa grávida? Que tipo de pai eu seria se submetesse meu filho a um divórcio antes mesmo de ele nascer? O senhor Patterson pigarreou. Senhor Henderson, se me permite, a gravidez não apaga o abuso. Os tribunais entendem que permanecer em uma situação de abuso não é saudável para ninguém, incluindo crianças ainda não nascidas. Mas como posso pedir à minha mãe para morar com alguém que está carregando meu filho? Desmond olhou para nós dois, com a angústia estampada no rosto. Como posso pedir à minha mãe que suporte mais abusos pelo bem do meu casamento? A pergunta pairava no ar como uma espada prestes a cair. Olhei para meu filho, aquele bom homem que estava sendo dilacerado por uma escolha impossível, e senti algo se partir dentro do meu peito. Não precisa me perguntar nada, eu disse baixinho. Os dois homens se viraram para me olhar. Se a Nola estiver realmente grávida, continuei, então você precisa se concentrar em ser pai. Posso encontrar outro lugar para morar. Mãe, não, disse Desmond imediatamente. Não vou deixar que ela te tire de casa. Esta não é a minha casa, eu disse, ecoando as palavras de Nola no dia anterior. É a sua. E se você vai ter uma família, precisa de espaço para construí-la. Não vou deixar você se sacrificar pelos meus erros, disse Desmond com firmeza. Casei-me com a Nola. Eu a trouxe para as nossas vidas. É minha responsabilidade consertar isso. O senhor Patterson pareceu desconfortável. Talvez devêssemos confirmar a gravidez antes de tomar qualquer decisão importante. Às 14h45, estávamos sentados na sala de espera do consultório do Dr. Morrison. Desmond não havia falado durante todo o trajeto, e eu podia ver os músculos do seu maxilar se contraindo enquanto ele olhava para o chão. O senhor Patterson havia ficado para continuar analisando as opções legais, mas nos fez prometer que ligaríamos para ele imediatamente após a consulta. Quando Nola entrou, mal a reconheci. Ela estava usando um vestido de verão simples em vez de suas roupas de grife habituais. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo simples e seu rosto estava sem maquiagem. Ela parecia jovem e vulnerável, nada parecida com a mulher que me aterrorizou por meses. Obrigada por terem vindo, disse ela suavemente, sentando-se na cadeira à nossa frente. Sei que isso é difícil para todos. Uma enfermeira chamou seu nome antes que qualquer uma de nós pudesse responder, e a seguimos até uma pequena sala de exames. A doutora Morrison era uma mulher de rosto gentil, na casa dos 50 anos, que parecia genuinamente feliz em ver Nola. Senhora Henderson, disse ela calorosamente. Você está dentro do cronograma para sua consulta de 12 semanas. Como está se sentindo? Meu coração afundou. 12 semanas. O cronograma correspondia exatamente ao que Nola nos havia dito.
Muito melhor agora que minha família está aqui, respondeu Nola, pegando na mão de Desmond. Ele não se afastou, mas pude ver a tensão em sua postura. A máquina de ultrassom foi ligada, e a doutora Morrison espalhou gel na barriga exposta de Nola. Em poucos instantes, a tela foi preenchida com a imagem granulada em preto e branco que reconheci de quando Desmond nasceu, há 35 anos. Aqui está seu bebê, disse a doutora Morrison, apontando para uma pequena forma na tela. Batimentos cardíacos fortes, tamanho adequado para a idade gestacional. Tudo parece perfeito. Observei o rosto de Desmond enquanto ele olhava para a tela e vi o momento exato em que a realidade o atingiu. Ele ia ser pai. Apesar de tudo que Nola tinha feito, apesar de todas as evidências de sua crueldade e manipulação, havia uma vida inocente crescendo dentro dela. Podemos tirar uma foto? Nola perguntou baixinho. A doutora Morrison imprimiu várias cópias da imagem do ultrassom e as entregou a Desmond. Parabéns, papai. Primeiro bebê. Sim, sussurrou Desmond, com a voz carregada de emoção. Quando saímos do consultório médico, Nola caminhou entre Desmond e eu como se pertencesse àquele lugar. Senti a última das minhas esperanças ruir. Ela venceu. Com uma gravidez estratégica, garantiu que nunca mais sairia de nossas vidas. Mas o que eu não sabia, o que nenhum de nós percebeu até que fosse tarde demais, era que a vitória de Nola estava prestes a se tornar a única coisa que a destruiria completamente. Porque havia um detalhe naquele ultrassom, uma informação crucial que mudaria tudo. E estávamos prestes a descobri-lo da forma mais devastadora possível. A viagem de volta do consultório da doutora Morrison foram os 30 minutos mais longos da minha vida. Desmond dirigiu em completo silêncio, com as imagens do ultrassom no painel entre nós como uma bandeira de rendição. Nola estava sentada no banco do passageiro, com a mão apoiada protetoramente sobre a barriga, olhando de vez em quando para mim com o que parecia ser remorso genuíno. Pela primeira vez em meses, me senti realmente derrotada. Tudo o que descobrimos sobre o passado de Nola, todas as evidências que Desmond reuniu, os planos cuidadosos do advogado, nada disso importava agora. Ela estava grávida do meu neto, e isso mudava tudo. Quando entramos na garagem, notei que o carro do Sr. Patterson ainda estava lá. Pela janela da cozinha, eu podia vê-lo andando de um lado para o outro enquanto falava ao telefone. Vê-lo me deu uma pequena centelha de esperança. Talvez ainda houvesse algo que pudesse ser feito legalmente para nos proteger. Vou fazer um chá, ofereci-me enquanto entrávamos em casa, retornando ao meu papel familiar de pacificadora. Isso seria legal. Obrigada, Nola disse suavemente. Ela se acomodou no sofá e deu um tapinha na almofada ao seu lado. Desmond, você quer sentar comigo? Precisamos falar sobre o nosso futuro. Fiquei me ocupando na cozinha, tentando não ouvir a conversa deles, mas não consegui me conter. Através da porta, pude ver Desmond sentado rigidamente ao lado de sua esposa, com as mãos firmemente entrelaçadas no colo. Eu sei que você não confia mais em mim, Nola estava dizendo, e eu entendo por quê, mas esse bebê muda as coisas, não muda? Temos que encontrar uma maneira de fazer isso funcionar. Fazer funcionar não significa voltar a ser como era, respondeu Desmond cuidadosamente. O que você fez com a minha mãe foi inaceitável, grávida ou não. Eu sei, Nola concordou rapidamente. E eu quero fazer as pazes. Quero mostrar a vocês dois que posso ser melhor. O Sr. Patterson saiu da sala de jantar com uma expressão preocupada. Ele acenou para mim enquanto eu carregava a bandeja de chá para a sala de estar e então pigarreou para chamar a atenção de todos. Desculpe interromper, disse ele. Mas acabei de falar ao telefone com nosso investigador, e há algo que todos vocês precisam saber. O rosto de Nola ficou pálido. Que tipo de coisa? O Sr. Patterson pegou seu tablet e o colocou sobre a mesa de centro. Estamos monitorando os movimentos e as comunicações de Nola desde ontem, como parte da construção do nosso caso. O que descobrimos esta manhã levanta sérias questões sobre o momento dessa gravidez. Minhas mãos começaram a tremer enquanto eu servia o chá. Algo no tom do advogado sugeria que estávamos prestes a descobrir algo terrível. Como assim? Perguntou Desmond. O Sr. Patterson deslizou a tela do tablet, exibindo o que parecia ser uma série de fotografias. Estas foram tiradas há 3 dias na clínica feminina de Riverside, a cerca de 40 metros daqui. A primeira foto mostrava Nola entrando em um prédio médico. O registro de data e hora mostrava que a foto foi tirada 2 dias antes do nosso confronto na sala de jantar. Não entendo, eu disse baixinho. A clínica feminina de Riverside é especializada em tratamentos de fertilidade, explicou o Sr. Patterson. Mas eles também fornecem outros serviços.
Serviços que incluem procedimentos de interrupção da gravidez. A sala ficou mortalmente silenciosa. O rosto de Nola passou de pálido a cinza, e eu podia ver suas mãos começando a tremer. O que exatamente você está sugerindo? A voz de Desmond estava perigosamente baixa. O senhor Patterson deslizou para a próxima foto. Esta mostrava Nola saindo do mesmo prédio, mas o horário era diferente. Foi ontem de manhã, poucas horas antes de ela me ligar dizendo estar grávida. Estou sugerindo, disse o senhor Patterson cuidadosamente, que precisamos verificar a autenticidade desse ultrassom. Nola se levantou tão rápido que derrubou sua xícara de chá, espalhando líquido quente pela mesa de centro. Como você ousa? Como você ousa me espionar e depois questionar minha gravidez? Sente-se, Nola, Desmond disse calmamente. Mas havia aço em sua voz. Não vou me sentar e ouvir essas acusações. Estou grávida do seu filho e esse homem está tentando destruir nossa família com mentiras e teorias da conspiração. O senhor Patterson permaneceu calmo. Senhora Henderson, se a senhora estiver realmente grávida, um simples exame de sangue confirmará. A doutora Morrison poderia fazer um hoje à tarde. Já provei que estou grávida. Nola gesticulou freneticamente em direção às imagens do ultrassom. Você viu o bebê. Você ouviu o batimento cardíaco. Vimos uma imagem de ultrassom, o senhor Patterson corrigiu. Mas as imagens de ultrassom podem ser manipuladas, especialmente com a tecnologia moderna. O que precisamos é da verificação de que esse ultrassom em particular realmente veio do seu corpo. Senti a sala começar a girar ao meu redor. Você está dizendo que ela falsificou o ultrassom? Estou dizendo que é uma possibilidade que precisamos descartar, respondeu o senhor Patterson, especialmente considerando o que nosso investigador descobriu sobre as visitas à clínica. Desmond se levantou lentamente e pude ver a terrível compreensão surgindo em seus olhos. A primeira visita à clínica foi há 3 dias. Foi exatamente aí que você começou a agir diferente, Nola. Quando de repente você se desculpou e começou a falar sobre querer consertar as coisas. Que coincidência, protestou Nola. Mas sua voz estava subindo para aquele tom familiar que sinalizava pânico. E a segunda visita foi ontem de manhã. Desmond continuou, sua voz ficando mais forte. Pouco antes de você ligar para a mamãe com sua história triste sobre estar grávida e com medo. Vocês dois são loucos. Nola se virou para me encarar, com desespero claro nos olhos. Lorna, você não pode acreditar nessa bobagem. Você mesma viu o ultrassom. Mas eu estava me lembrando de algo que me incomodou no consultório médico, algo que eu não consegui identificar na época. A doutora Morrison chamou você de senhora Henderson, eu disse lentamente. Nola piscou. Sim, mas você nunca mudou legalmente seu nome quando se casou com Desmond. Lembro-me porque isso causou problemas com a papelada do seguro. A cor desapareceu completamente do rosto de Nola. Você usou meu nome para estabelecer um relacionamento de paciente com a doutora Morrison, disse Desmond, enquanto as peças se encaixavam. Você fingiu estar grávida usando uma identidade falsa. O senhor Patterson já estava ao telefone. Doutora Morrison, aqui é David Patterson, advogado de Desmond Henderson. Preciso falar com a senhora sobre uma paciente que está usando o nome senhora Henderson. Sim, eu aguardo. Pare, sussurrou Nola. Por favor, pare. Mas o senhor Patterson já estava falando com a médica. Sim, entendo a confidencialidade do paciente, mas temos motivos para acreditar que alguém esteja usando uma identidade falsa. Sim, o ultrassom desta tarde. Observei o rosto de Nola se desfazer enquanto o senhor Patterson ouvia o que a doutora Morrison dizia. Quando ele desligou, o silêncio na sala era sufocante. A doutora Morrison confirmou que as imagens de ultrassom que vimos hoje não eram de uma paciente atual chamada senhora Henderson, disse ele calmamente. Eram imagens de arquivo de uma paciente que deu à luz há 6 meses, alguém que havia dado permissão para que seus ultrassons fossem usados para fins educacionais. A verdade me atingiu como um golpe físico. Ela roubou as fotos do ultrassom de outra pessoa. A verdadeira senhora Henderson, a mulher de quem realmente eram as imagens, teve uma menina saudável em fevereiro. O senhor Patterson continuou. Nola, de alguma forma, obteve acesso a arquivos médicos arquivados e os usou para criar uma gravidez falsa. Desmond encarava a esposa como se nunca tivesse visto antes. Você não está grávida. Eu estava tentando salvar nosso casamento,
desabafou Nola, todo fingimento finalmente abandonado. Eu estava tentando nos dar a chance de ser uma família de verdade, mentindo sobre um bebê. Não consegui esconder o horror da minha voz. Dando a você algo mais importante para focar do que seu precioso relacionamento com ele. Nola apontou um dedo acusador para mim. Eu sabia que, se houvesse um neto envolvido, vocês dois fariam qualquer coisa para que o casamento desse certo, inclusive me forçar a morar com meu agressor. Eu disse baixinho, você não está sendo abusada, Nola gritou. Você é mimada. Você é uma velha egoísta que não suporta ver o filho feliz com outra pessoa. A máscara estava completamente fora agora. Esta era a verdadeira Nola. A mulher que me atormentou por meses. A mulher que calculou toda a crueldade para me afastar do meu próprio filho. Sai daqui, disse Desmond, com a voz quase num sussurro. O quê? Sai da minha casa agora mesmo, antes que eu chame a polícia e mande prender você por fraude, roubo e abuso de idosos. Nola olhou ao redor da sala desesperadamente, procurando alguém que ficasse do seu lado, mas não havia mais ninguém. Ela havia jogado sua última cartada e perdido tudo. Você vai se arrepender disso, disse ela, com a voz se tornando venenosa novamente. Vocês dois vão se arrepender de tê-la escolhido em vez de mim. A única coisa que me arrependo, respondeu Desmond, é de não ter protegido minha mãe de você antes. Enquanto Nola juntava suas coisas e saía de casa, batendo a porta com tanta força que as janelas chacoalharam, senti algo que não sentia há meses. Um alívio tão profundo que fez meus joelhos fraquejarem. Mas havia algo mais também. Algo mais profundo do que alívio. Pela primeira vez na minha vida, eu tinha testemunhado meu filho me escolher incondicionalmente. Não por dever ou obrigação, mas por amor e respeito. O pesadelo finalmente havia acabado. Mas a verdadeira cura estava apenas começando. 6 meses depois, eu estava na cozinha do que realmente se tornará meu lar, observando o sol da manhã entrar pelas janelas enquanto preparava o café da manhã para 2. A casa parecia diferente agora, de alguma forma mais iluminada, como se a partida de Nola tivesse dissipado a escuridão que nos sufocava. O divórcio havia sido finalizado há 3 meses. O Sr. Patterson estava certo sobre as evidências serem esmagadoras. Quando confrontada com acusações criminais por fraude, roubo de identidade e abuso de idosos, Nola concordou com uma dissolução rápida e silenciosa do casamento, sem contestação. Ela até devolveu a maior parte do dinheiro que havia roubado da minha previdência social. No entanto, o Sr. Patterson suspeitava que ela tivesse escondido mais do que admitia. A ordem de restrição ainda estava em vigor. Até onde sabíamos, Nola havia se mudado para outro estado. Não houve telefonemas, visitas surpresas, tentativas de manipulação. Era como se ela simplesmente tivesse desaparecido de nossas vidas, deixando para trás apenas as memórias e a dura sabedoria de ter sobrevivido à sua guerra psicológica. Mãe, você não precisa fazer café da manhã todas as manhãs, disse Desmond ao entrar na cozinha, já vestido para o trabalho em um de seus ternos da marinha. Posso pegar alguma coisa no caminho para o escritório? Eu quero, respondi, servindo seus ovos com bacon. Além disso, é bom ter alguém para cozinhar que realmente aprecie isso. Ele se sentou à mesa da cozinha, a mesma mesa onde Nola tinha jogado aquele prato 6 meses atrás, e deu uma mordida em seu café da manhã. Isso está perfeito. Obrigado. Comemos em um silêncio confortável por alguns minutos, algo que teria sido impossível durante os anos com Nola. Naquela época, cada refeição era um campo minado de tensão, esperando o próximo comentário cruel ou provocação deliberada. Agora, o café da manhã era tranquilo, um momento calmo para nos conectarmos antes de Desmond sair para o trabalho. Tenho uma coisa para te contar, disse Desmond enquanto terminava seu café. Meu estômago se contraiu por reflexo, uma reação que eu ainda estava tentando superar. Meses morando com Nola me ensinaram a esperar más notícias, e eu estava lentamente reaprendendo que as conversas com meu filho não precisavam ser cheias de medo. O que foi? Perguntei, tentando manter a voz calma. Ando saindo com alguém, disse ele baixinho. O nome dela é Sarah, e ela é professora na escola primária perto do meu escritório. Estamos namorando há cerca de 1 mês. O alívio me inundou, seguido imediatamente pela felicidade. Desmond merecia encontrar o amor novamente, um amor verdadeiro com alguém que o tratasse e a nossa família com respeito. Conte-me sobre ela, eu disse, recostando-me na cadeira com minha própria xícara de café. Um sorriso se espalhou pelo rosto do meu filho. O primeiro sorriso genuíno que eu via em anos. Ela é maravilhosa, mãe. Gentil, engraçada, paciente com crianças. Ela dá aulas para a 3ª série há 15 anos e é voluntária no abrigo de animais nos fins de semana. Ela parece adorável. Quando vou conhecê-la? Desmond hesitou.
E eu pude ver um lampejo da velha ansiedade em seu rosto. Tem certeza de que está pronta para isso? Não quero apressar as coisas, especialmente depois da Nola. Terminei por ele. Desmond, o que aconteceu com ela não significa que eu tenha medo de você encontrar a felicidade novamente. Significa. Sou melhor em reconhecer a diferença entre alguém que é bom para você e alguém que está te usando. Ele estendeu a mão por cima da mesa e cobriu a minha com a dele. Sinto muito, mãe, por tudo. Por não ter visto o que ela estava fazendo antes. Por não ter te protegido melhor. Por ter te feito sentir como se eu tivesse escolhido ela em vez de você. Você me protegeu, eu disse com firmeza. Talvez não da maneira que qualquer um de nós teria preferido, mas você encontrou um jeito de reunir as evidências de que precisávamos para nos livrar dela para sempre. Você nos salvou. Eu deveria ter confiado nos meus instintos desde o começo. Eu sabia que algo estava errado quando você começou a perder peso e parecia com medo o tempo todo. Eu deveria tê-la confrontado imediatamente, em vez de bancar o detetive. Apertei a mão dele. Se você a tivesse confrontado sem provas, ela teria encontrado um jeito de virar a situação contra nós. Ela era tão manipuladora. A maneira como você lidou com a situação garantiu que ela não pudesse se esquivar das consequências. Mesmo assim, Desmond disse, odeio que você tenha sofrido por tanto tempo enquanto eu construía meu caso. O sofrimento acabou, respondi. E talvez tivesse que acontecer daquele jeito para que nós dois pudéssemos aprender o quão fortes realmente somos. Era verdade. Os últimos 6 meses não foram apenas sobre a cura do abuso de Nola. Foram sobre redescobrir quem éramos como mãe e filho. Reconstruir um relacionamento que havia sido danificado muito antes de Nola entrar em nossas vidas. Falando da Sarah, disse Desmond, mudando de assunto com esforço óbvio. Eu esperava que você pudesse jantar conosco neste fim de semana. Nada especial, só nós 3 aqui em casa. Eu adoraria, eu disse, falando sério. Depois que Desmond saiu para o trabalho, andei pela casa, avaliando o quanto havia mudado. A sala de jantar, onde Nola me humilhava, agora era um espaço iluminado e acolhedor, onde Desmond e eu jogávamos cartas à noite. A sala de estar, onde ela passava horas ao telefone falando mal de mim para as amigas, agora estava cheia de livros, plantas e do silêncio confortável de um lar de verdade. Eu tinha feito mudanças também. Com a crueldade de Nola não minando mais minha energia e confiança, comecei a cuidar melhor de mim mesma. Recuperei o peso que havia perdido, comecei a fazer os vídeos de yoga suave que sempre quis experimentar e até entrei para um clube do livro na biblioteca local. Pela primeira vez em anos, tive amigas novamente, mulheres da minha idade, que apreciavam minha companhia e me tratavam com respeito. O telefone tocou e sorri ao ver o identificador de chamadas. Era Margarete, uma das minhas amigas do clube do livro. Lorna, querida, disse ela com sua voz calorosa. Espero que não se importe de eu ligar tão cedo, mas queria ter certeza de que você ainda planejava vir à reunião esta tarde. Estamos discutindo aquele romance policial que você recomendou. Eu não perderia, respondi. Devo levar lanches? Só se você quiser. Mas todos nós adoramos aqueles biscoitos que você fez da última vez. Depois que desligamos, percebi que estava cantarolando enquanto começava a reunir os ingredientes para os biscoitos de chocolate favoritos de Margarete. Quando foi a última vez que cantarolei enquanto fazia tarefas domésticas? Quando foi a última vez que me senti genuinamente animada para passar um tempo com amigos? A resposta veio imediatamente, não desde antes de Nola. Ela me isolava sistematicamente de todos e de tudo que me trazia alegria, convencendo-me de que eu era um fardo grande demais para merecer amizade ou felicidade. Enquanto media a farinha e o açúcar, pensei na mulher que eu tinha sido durante aqueles meses sombrios. Assustada, isolada, convencida de que não valia nada. Parecia impossível que eu já tivesse me sentido assim comigo mesma, mas eu sabia que era importante lembrar, não me deter na dor, mas apreciar o quão longe eu havia chegado. A reunião do Clube do Livro da tarde era exatamente o que eu precisava. 8 mulheres com idades entre 55 e 78 anos, todas inteligentes e opinativas, e sem medo de debater os detalhes do enredo e do desenvolvimento dos personagens. Margarete estava certa sobre os biscoitos. Eles desapareceram minutos depois da minha chegada. Lorna, disse Ellen, uma enfermeira aposentada que se tornará uma das minhas amigas mais próximas. Você está maravilhosa hoje. Há algo diferente em você. Eu me sinto diferente. Admito que estou mais forte, eu acho. Mais parecida comigo mesma do que eu já estive há muito tempo. Dá para ver, Ellen respondeu. Sabe, quando você entrou no nosso grupo, parecia tão hesitante, como se tivesse medo de ocupar espaço.
Agora você se joga de cabeça nas nossas discussões. Depois da reunião, enquanto dirigia para casa pelas ruas familiares do meu bairro, percebi que Ellen estava certa. Eu tinha medo de ocupar espaço, medo de ter opiniões, medo de existir plenamente na minha própria vida. Nola tinha me treinado para me diminuir, para me desculpar pela minha própria existência. Mas aquela mulher tinha ido embora. Em seu lugar estava alguém que eu ainda estava conhecendo. Uma mulher que tinha opiniões sobre livros e política, que sabia fazer biscoitos que faziam as pessoas sorrirem, que merecia respeito, gentileza e amor. Quando entrei na garagem, vi que o carro de Desmond já estava lá. Ele chegava cedo em casa, o que geralmente significava boas notícias de algum tipo. Mãe, ele chamou quando eu entrei pela porta da frente. Você poderia entrar na sala por um minuto? Encontrei-o sentado no sofá ao lado de uma mulher que eu nunca tinha visto antes. Ela estava no início dos 40 e poucos anos, olhos castanhos calorosos e cabelos grisalhos presos em um rabo de cavalo simples. Ela se levantou quando entrei na sala, estendendo a mão com um sorriso sincero. Você deve ser a Lorna, disse ela. Eu sou a Sarah. Desmond me falou tanto sobre você. Ao apertar sua mão, me vi estudando seu rosto, procurando por qualquer sinal da falsa doçura ou da frieza calculista que eu aprenderá a reconhecer em Nola. Mas o sorriso de Sarah chegava aos seus olhos e não havia nada de performático em seu calor. Ele me falou de você também, respondi. Só coisas boas. Espero que não se importe de eu aparecer de surpresa, disse Sarah. Eu estava por perto e Desmond me convidou para jantar. Mas se isso for demais, será muito cedo. Eu entendo perfeitamente. Olhei para meu filho, vi a esperança e o nervosismo em sua expressão e senti meu coração se expandir de amor por este homem que finalmente estava aprendendo a confiar em seu próprio julgamento sobre as pessoas. Cedo demais, eu disse, caminhando em direção à cozinha. Bobagem. Eu estava prestes a começar a cozinhar, de qualquer forma, sempre faço comida demais. Sarah, você gosta de carne assada? Enquanto nós três trabalhávamos juntos para preparar o jantar, Sarah picando os legumes enquanto Desmond arrumava a mesa e eu temperava a carne, senti algo que não sentia há anos. A alegria simples de compartilhar uma refeição com pessoas que realmente se importavam umas com as outras. Durante o jantar, Sarah nos contou sobre seus alunos, seu trabalho voluntário no abrigo de animais e sua paixão por jardinagem. Ela fez perguntas atenciosas sobre o meu clube do livro e ouviu atentamente minhas respostas. Quando Desmond mencionou que fui eu quem o ensinou a cozinhar, ela perguntou se eu estaria disposta a compartilhar algumas receitas. Eu adoraria, eu disse, falando sério. Mas devo avisar que não meço nada. Apenas cozinho por instinto. Essas são as melhores receitas, riu Sarah. Minha avó era igual. Ainda tenho a caixa de receitas dela, mas metade dos cartões só diz coisas como: adicione farinha até ficar no ponto certo. À medida que a noite avançava, observei a maneira como Sarah interagia comigo e com Desmond. Ela não tentava monopolizar a atenção dele, nem me excluía sutilmente das conversas. Não fazia comentários cortantes disfarçados de piadas, nem tentava estabelecer domínio por meio de pequenas crueldades. Ela era simplesmente ela mesma, calorosa, genuína e gentil. Lorna, disse ela enquanto limpávamos a louça do jantar, espero que não seja precipitado, mas Desmond mencionou que você se interessa por jardinagem. Estou trabalhando em uma horta no meu quintal e adoraria receber conselhos de alguém com mais experiência. Ficarei feliz em ajudar, respondi. Embora eu provavelmente esteja mais enferrujada do que você imagina. Não tenho um jardim há anos. Bem, talvez possamos aprender juntas, sugeriu Sarah. Tenho mais entusiasmo do que conhecimento. Depois que Sarah foi embora, Desmond e eu nos sentamos na sala de estar, ambos processando a noite. Ela é maravilhosa, eu disse simplesmente. Você realmente acha isso? Desmond perguntou, e eu pude ouvir a vulnerabilidade em sua voz. Acho que ela é exatamente o que você merece, respondi. Alguém que veja o seu valor e o trate com respeito. Alguém que não me veja como uma competidora, mas como parte do pacote que vem com o seu amor. Desmond sorriu, e as linhas de preocupação ao redor dos seus olhos diminuíram. Ela quer te conhecer melhor. Talvez te levar para almoçar na semana que vem, se você estiver interessada. Estou muito interessada, eu disse. Faz muito tempo que não tenho motivo para ansiar pelo futuro. Naquela noite, deitada na minha cama confortável, no meu lar seguro, pensei na jornada que me trouxe até aquele momento. A dor do abuso de Nola foi real e devastadora. Mas também me ensinou coisas sobre mim mesma que talvez eu nunca tivesse aprendido de outra forma. Aprendi que era mais forte do que jamais imaginei. Forte o suficiente para sobreviver a meses de guerra psicológica.
Forte o suficiente para ajudar meu filho a ver a verdade sobre o casamento dele. Forte o suficiente para reconstruir minha vida. Aos 66 anos, aprendi que família não se trata apenas de laços de sangue, mas de pessoas que escolhem amar e apoiar umas às outras. Meus amigos do Clube do Livro, Sara, até mesmo o Sr. Patterson, todos eles agora faziam parte da minha família de maneiras que realmente importavam. Mais importante ainda, aprendi que nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca é tarde demais para insistir em ser tratada com dignidade e respeito. Nunca é tarde para encontrar alegria, propósito e amor. Enquanto adormecia, sorri, pensando no fim de semana que se aproximava. Jantar com Desmond e Sara, almoço com meus amigos do Clube do Livro, talvez uma ida ao centro de jardinagem para escolher plantas para a horta que Sara e eu criaríamos juntas. Pela primeira vez em anos, fiquei animada com o dia seguinte. E percebi que isso foi a maior vitória de todas. Agora estou curiosa sobre você que está ouvindo minha história. O que faria se estivesse no meu lugar? Já passou por algo parecido? Comente abaixo. E enquanto isso, estou deixando na tela final 2 outras histórias que são as favoritas do canal, e elas definitivamente vão te surpreender. Obrigada por assistir até aqui.